Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um projeto que acontece aqui nascendo hoje, aqui nos estúdios do Grupo Nova Era. E eu estou aqui com duas meninas lindíssimas, que são, as proprietárias desse grande negócio que está nascendo em Sara. Não inaugurou ainda. Então fica ligadinho, porque nesse podcast aqui a gente vai estar esclarecendo muitas dúvidas desse segmento que eu tenho certeza que você também tem, porque eu tenho bastante dúvida. E a gente vai estar esclarecendo hoje com essas duas mulheres aqui empoderadíssimas que vão estar falando pra gente um pouquinho desse negócio, como que funciona, como que é feita a avaliação, como que vende, como que não vende, como que negocia. Então, vamos dar início a esse bate-papo aqui. Fica ligado, gente, porque tem muita coisa legal aqui. A gente estava conversando nos bastidores aqui, falando um pouquinho como que funciona, como que não funciona. Então, fica ligado. E tem um detalhe, Já vou adiantar aqui o convite aqui. De repente, você, empreendedor, você que, enfim, quer trazer a sua marca aqui para esse novo negócio, aqui para esse empreendimento que está abrindo aqui, para esse negócio, para essa marca que está nascendo, conversa com as meninas aqui, entra em contato pelo telefone aqui e de repente você pode ser o próximo convidado a estar aqui na mesa com essas meninas. E agora ela vai se apresentar. Ela é conhecidíssima na cidade de Sara, Não vou dar spoiler, vou deixar ela se apresentar. Tudo bem? Olá, Fê! Olá! Eu sou a Daiane da Luz Cabreira, sou natural de Sara. Morei até os meus 14 anos no bairro Pedreiras, hoje que pertence ao Balneário Rincão. Sou içarense da Gema, daquela bem içarense, que ama Içara, adoro estar aqui, gosto do povo de Sara. E tenho 2 filhos gêmeos, minha paixão, minha razão de viver, o Luca e o Mateu. E casada com o Sandro Cabreira, que, aliás, agora no Dia das Mães, fizemos 18 anos de noivado. Somos casados, foi em 2011, março, então dá o quê, Fê? 2011, 14 anos de casados já. Sou advogada, pós-graduada em Direito Ambiental, e foi daí que surgiu a paixão pelo mercado imobiliário. Despertou o interesse pelo mercado imobiliário a partir da advocacia ambiental. Seja bem-vinda aos nossos estúdios do Grupo Nova Era. E esse bate-papo tá só começando, Vamos lá. Daqui a pouco eu vou te perguntar mais. Calma. E agora, vamos lá. Se apresenta. Muita gente já te conhece, É bem assim. Vamos lá. Eu me chamo Simone Regina do Nascimento Serafim, que para muitos é Simone Serafim, Sou natural de Criciúma, Mas nascida e criada entre Barra Velha e Sara, Uma cidade da qual eu tenho um orgulho imenso de falar que eu sou daqui, Eu vivo aqui e o tempo que eu tive fora, essa cidade nunca me saiu do coração, sabe? E o desejo de retornar para casa sempre foi muito grande. E quando eu cheguei aqui, eu realmente senti que moramos num paraíso, E do qual eu deixei meus 2 filhos, Eu tenho 2 filhos. Eu também tenho um Matheus. Eu tenho o Matheus e o Maurício, Um tem 30 e o outro tem 31 anos. E sou corretora há mais ou menos uns 10 anos por aí. E amo de paixão o que eu faço. Porque eu tenho certeza que muito mais que ser corretora é realizar sonhos, E tu trazer tu trazer essa paixão, esse dia a dia, de tu conviver com as pessoas e tu saber as dores, o quanto é difícil tu adquirir um imóvel e o quanto é bom tu conseguir ele, tu ter o desejo e a satisfação de entregar a chave da casa do comprador é algo que é imensurável. Legal. É isso aí, sentimento. É sentimento. É sentimento. Então, pessoal, elas já se apresentaram aqui, Simone e Daiane, e agora a gente já vai iniciar esse bate-papo aí já. Como que vocês se conheceram? Há quanto tempo? Assim, gente, não precisa dizer idade, nada disso, fica tranquila. Há muito tempo, Simone? Há muito tempo. Costumo dizer que não lembro de nunca ter te conhecido. Boa. Isso é a cidade pequena. Cidade pequena, exato. Sempre moramos no centro, amigos em comum, sempre houve uma admiração imensa de minha parte pela Simone. Então, sempre admirei ela no mercado imobiliário, porque ela já está nesse ramo há muito mais tempo que eu, e sempre tive ela como referência.
no mercado imobiliário aqui da região. Nossa. Mas quando a gente fala, né, em imobiliária, a gente vai falar de imobiliária, vamos trazer pro pessoal e vamos caminhando. Quando a gente fala de arte de vender, todo mundo fala assim, a arte de vender é uma só. É uma só, independente do segmento. Tanto faz tu vender imóvel, como carro, casa, e periquito, papagaio. Como que vocês definem? Vender, para mim, é mais do que uma tática, tu falou, né? A mesma tática para tudo. Isso. Tu tem que entender o sentimento daquele que quer comprar. Né? Exato. É mais do que uma prática, uma tática, tu tem que entender. Tanto é que quando falando por mim, né? Quando eu vou atender um cliente, eu tento entender como é que ele gosta de ser atendido. Por quê? Tem a pessoa que é mais prática. Que chega lá, eu quero ver o imóvel, entra, isso. Esse aqui deu, eu assino, tchau. Isso. E tem aquele que gosta de entrar no imóvel e gosta de se sentir no imóvel. Então, é uma pessoa que eu vejo que ela é mais tranquila. Então, a gente tem que ir mais devagar. Aquele que é mais prático, a gente já tem que municiar de informações. E é isso que ele quer, Aquele que é mais calmo, uma pessoa mais metódica, tu tem que ir devagar, porque senão tu assusta. Tu assusta ele. Ai, não, essa corretora é muito rápida, me deixou... Então, assim, ó, a venda é mais sentimento. Tu tem que sentir o teu cliente para saber atendê-lo e também o que ele procura, porque às vezes nem ele sabe o que ele procura. Às vezes nem ele sabe. E às vezes, ele procura, homem procura, né? E a esposa procura outra coisa. Exato. Isso. E vocês têm que fazer um trabalho para que eles se encontrem lá no final. Exatamente. Essa pegada a gente tem que ter. A gente precisa saber se o casal tem filho, se não tem filho. Cachorro. Se tem cachorro, se não tem cachorro. Se a sogra mora no município, se não mora, se pai, se mãe. Se quer ficar longe da sogra. Exato. Tem tudo isso também. Mas todas essas informações são importantíssimas. Porque se precisa de uma unidade de saúde próxima de casa, hospital, pronto-socorro, todas essas informações a gente tem que ter. Porque o cliente precisa saber. Que se ele precisar, vai ter uma creche para o filho dele, vai ter uma escola para o filho dele, vai ter uma unidade de saúde para um pronto atendimento para alguém da família. Enfim, a gente precisa estar municiada dessas informações, né? E aí eu pego um gancho lá de quando eu trabalhei na Associação de Moradores, na UASS, da qual eu representei por 3 anos o município, 50 associações de moradores do município, então eu conheço cada cantinho de Sara e conheço as pessoas que aqui moram, sabe? Então, assim, eu consigo te dizer lá, vou conseguir falar para ti, Fernanda, que em tal bairro tem unidade de saúde, tem creche, tem até que idade, se pega bebê, se não pega. Essas informações a gente tem que ter, isso é massa, sabe? E é importante tanto para a gente, quanto para a comunidade, quanto para aquela pessoa que está vindo morar aqui. Porque ela vem de outro estado e ela não conhece o nosso município. Então, assim, é fácil botar no Google e procurar? Talvez seja, mas ouvir da gente que aquela escola é boa e que vai trazer uma tranquilidade para tua família, que vai acolher o teu filho, que vai cuidar, é um olhar que a gente tem que ter. E somos nós que temos que passar essa segurança para o cliente, porque ele chega aqui, muitas vezes, sem conhecer nada. E eu sempre digo que assim, uma venda bem feita, um atendimento personalizado, ele se replica, né? Porque hoje vocês estão me atendendo, amanhã vocês atendem a minha mãe, o meu irmão, exato. E assim vai indo, né? Porque hoje, o que eu vejo do mercado? E isso eu falo num geral, a gente não está falando somente do segmento imobiliário, mas eu falo num geral que hoje o mercado, ele peca muito no atendimento. Né? Se tu vai numa loja de roupa, vamos desenhar outro cenário aqui, tu chega numa loja de roupa, tu pede algo específico. Eu quero uma camisa soltinha e tal, e tal, e tal. A vendedora vem especificamente com a camisa soltinha. Ela não te abre um leque de opções. Exato. Porque ela pensa no depois o que ela vai ter que guardar. Isso. Né? Se tu vai comprar um calçado, é da mesma forma. Então, o atendimento personalizado e aquele atendimento de entender, que é o que vocês estão falando aqui. Exatamente. De entender, não, a Fernanda precisa de um imóvel, porque ela tem 3 filhos, ela tem um cachorro e tal, ela precisa de uma escola perto, ela tem uma menina com síndrome de Down. Olha só o que vocês vão desenhando, né? Exato. Fê, aquele bairro que tu pensou lá em tal lugar, aquele eu acho que não é legal pra ti. Exatamente. Mas assim, tem o bairro tal que esse é o ideal pra ti.
Então é mais que um atendimento, né? É um atendimento de fato vocês se colocarem no meu lugar. Exatamente. Não só vender, assinou contrato, recebeu, tapinha nas costas, boa viagem. Não, até porque a gente tem esse entendimento que o cliente é o nosso cartão de visita. Sabe? O atendimento que tu faz, ele sendo personalizado, tu entregando o teu melhor, ele vai retornar. E se ele não retornar, porque não precisa de mais nada neste momento, ele vai te indicar para outra pessoa. Ele vai dizer, olha, aquela pessoa, a Simone, a Daiane, da Elegância Conceito Imobiliário, tem um olhar diferenciado. O atendimento, ele é exclusivo. Quando tá contigo, é contigo. Sabe? Ela conhece a tua família, ela vê o que é melhor para tua família. E a gente sempre diz, né? A gente que é mãe, principalmente, né, Daiane? Quer falar bem, né? Quer deixar a gente feliz? Fale bem dos nossos filhos, né? Cuide dos nossos filhos. Então, é isso. A gente tem esse olhar de trazer tranquilidade para a família, acolher essa família, né? Não simplesmente o dinheiro lá cair na conta, né? Não. Exato. E é uma dificuldade que nós temos também, que a gente gostaria que mudasse um pouco. Quando nós atendemos, quando realmente a gente faz esse atendimento personalizado e a gente, às vezes, discorda do cliente em algum ponto. Pode dar um exemplo? Vamos lá, a gente mostra um imóvel que a gente vê um potencial. Ó, esse imóvel tem potencial de valorização. Acredita, o valor tá bom, tem potencial de valorização. Hoje não tá desse jeito que tu quer, mas se tu fizer isso aqui, tu vai ganhar dinheiro ali na frente. O desconto que tu tá querendo, às vezes, não vou comprar se não der esse desconto. Tu vai perder muito mais não comprando, porque se tu pagar hoje 1 milhão, daqui 2, 3 anos vai valer 1 milhão e 500. Então, tu vai ter ganhado. Então, acredita na gente. É isso. E, às vezes, a pessoa pensa, né? O cliente pensa, ela tá querendo só vender. Ela tá querendo só empurrar. Mas não é que nós, profissionais, né, da corretagem, do ramo imobiliário, a gente já entende, já tem noção de números, de mercado. Concordo. E aí, às vezes, o corretor também é taxado, né? Vem aí de culturas que às vezes o corretor... Eu vou trazer já isso aí. Só quer ganhar, só quer vender. E a gente quer mudar isso, né? Eu sei que muitos profissionais do mercado são bons e querem mudar isso. E às vezes o cliente deixa de fazer uma compra porque fica com isso na cabeça e depois ele vem, me arrependi de não ter comprado. Ver o outro que comprou. Se eu tivesse te escutado, Daiane, se eu tivesse te escutado, Simone. Nós vivemos isso há pouco tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês que assim, ó, falando dessa questão porque hoje o mercado, independente do segmento, tá muito do oba-oba, né? Isso. Sabe? Vamos usar esse termo assim, muito do oba-oba. Só que quando a gente tem o segmento de vocês, e como a Nova Era também, que é algo bem personalizado, que a gente entende a dor daquele cliente, ou a necessidade daquele cliente, né? Dependendo do segmento, né? E eu sempre digo isso assim, ó, a gente tem que acreditar nos profissionais, né? Eu jamais posso dizer para vocês que tal terreno vale tal valor, porque eu desconheço. Eu não trabalho na área, eu não sou técnica na área, enfim, como vocês quiserem chamar, né? Do marketing, eu entendo. Então, assim, muitas pessoas... Não, mas assim, fulano falou, ciclano falou, né? Então, assim, gente, tem que ver bem aonde que vai, em quem acredita. Aqui a gente não tá dizendo que o profissional A, B, ou C ou D é ruim, não. Nós estamos tendo uma visão aqui geralzão, né? Que hoje... De fato, tem muita imobiliária no mercado. Isso é fato. Eu acho que vocês fizeram uma pesquisa de mercado, né? Claro. Mas, assim, em virtude da parceria que nós fizemos, nós pesquisamos também o mercado e a gente buscou muito, né, a marca de vocês, o início de vocês, o que vocês estão buscando no mercado, o que vocês estão ofertando no mercado. É algo muito diferente. Até pegar um gancho aí, Fernanda, na tua fala. Ontem nós vivemos uma situação bem peculiar, né? Mas, assim... Que tu falou aí que todo mundo, né, que são muitos corretores na área e tal. Um determinado corretor da cidade foi lá e avaliou um imóvel em 2 milhões de reais. Tá? 2 milhões de reais. Aí o outro foi e avaliou no 1.800.000. E daí nos chamou. E a gente suou a camisa. Porque a gente
Primeiro, para ter coragem de dizer que não vale. Socorro! Na Socorro! nossa avaliação. Na nossa avaliação, Não era esse valor. Não chegava. Não chegava nem perto. nem próximo. Então, a gente sabe, como ela falou antes, né? Tem o sentimento. A gente sabe que a pessoa, além do valor de mercado, tem sentimento. E como é que tu vai dizer, olha, o teu imóvel, que alguém já criou uma expectativa em ti, que vale 2 milhões, como é que tu... O suada que ela fala, já é só de nervosa de poder ter coragem de falar isso. Porque, né? Claro, porque já tinha 2 avaliações. Isso, e eles fazem questão, o fulano disse que é isso, o ciclano disse que é isso, e eu quero saber de vocês. Porque, Fê, é muito mais fácil. Já veio essa avaliação. É mais fácil eu chegar lá e dizer assim, não vai. Concordar, né? Porque aí eu não vou... E assim, não vai vender, mas também eu não vou entrar no embate, eu não vou... Entendeu? O que vocês fizeram? Nós avaliamos Botamos um papel, uma caneta e fizemos conta. e fizemos conta. pra- Metro quadrado disso, metro quadrado daquilo do terreno, quanto que tem de construção, quantos anos tem a construção, quanto que vale. Aí a gente vai... 50% do valor. Socorro! É, Quase infartou. decepcionante. É, Ela ficou e é decepcionada, isso. mas assim, mesmo assim, ela nos deu a oportunidade de venda, nos deu exclusividade, inclusive. Porque ela Olha disse, só. ninguém fez o que vocês fizeram. Nos deu exclusividade. Me mostraram números reais. Então vocês, uma pergunta aqui. Muitas vezes o corretor fala aquilo que o proprietário quer ouvir. Exato. Exato. Porque quando tu chega lá como corretora, na minha casa, eu vou dizer assim, Simone, eu botei abertura de Itaúba, botei forro disso, forro daquilo, né? Eu já vou autovalorizando ali, né? Exato. Papai, tal. Já pra te já meter 1 milhão, né? Mas vai chegar um momento que se nós, da conceito, da elegância conceito, realmente nós quisermos vender o teu imóvel, a gente tem que trazer para o valor de mercado. Eu não posso colocar no valor que tu estás pedindo. Porque daí a gente vai chegar naquela conta básica, né? Beleza, eu peguei lá 90 dias de exclusividade do teu imóvel. Certo. Aí não vendeu. O teu cliente vai te cobrar. Poxa, eu te Simone, di exclusividade. Pois é. Para tu trabalhar esse imóvel e não vendeu por quê? Então a gente tem uma conta básica. O imóvel é ruim. O local é ruim. Tem mais de... Ou O preço tá o preço está acima do mercado. Então, se em 90 dias não teve uma proposta, aí tu avalia. A casa é ruim? Não, a casa é boa. A casa é muito boa. Tá. A localização é boa. Tá, mas e o que tem de errado então? Gente, é o preço. O mercado não absorve porque o preço tá lá em cima. Ele tá, sabe? A gente tem que trazer para a realidade. Foi o que a gente fez nessa situação dos 2 milhões. Trouxemos para a realidade. 2 milhões, 1 milhão e 800, depois... 1 milhão. Vamos lá. 1 milhão. Tá? Então, assim, hoje, e dentro desse 1 milhão, nós tivemos algumas propostas. Aí a gente conseguiu levar propostas para ela. Olha, A gente foi meio que com o coração na mão, porque a gente tem que falar a verdade. A gente não tá aqui para falar para o cliente que o imóvel não vale. Não, e a gente tá aqui para falar que Até o porque mercado já- absorve ou não. também tem situação contrária. Nós já Exato. fomos avaliar e a gente falou, não, teu imóvel vale mais. Exatamente. Já houve valorização. Nossa, daí o cliente diz assim, oba, né? Exatamente. Mas assim, ó, é esse o nosso papel. Mas ele começa, ele começa a gente sendo verdadeiro. Sabe? Porque o cliente, qual é a necessidade dele vender? Tu tem pressa em vender o teu imóvel? Não, eu tenho muita pressa. Bom, então a gente vai ter que tirar ele, baixar um pouquinho mais do que Ele vale. do que ele vale, porque ele tá Certo. com pressa. Mas se tu não tá com pressa, beleza, vamos trabalhar com folga, vamos trabalhar com tempo. E daí a gente consegue chegar. Porque sempre vai ter o imóvel ideal pro cliente ideal. Sempre vai ter. Legal. Sabe? Vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes, de uma empresa que queria vir para Içara, tá? E Eu passou sei, mas eu vou contar. veio num determinado terreno, passou pela SC, olhou e gostou, bateu o olho e disse, sabe quando tu entra na casa e tu vê a tua geladeira lá naquele cantinho? Aham. A cliente passou, viu o terreno e disse, nossa, minha empresa vai ser aqui. Uma baita de uma geladeira, né? Uma baita de uma geladeira, né? 3 portas. Então, e o proprietário disse, não, eu não tenho interesse em vender. Barbaridade. Não tem interesse de vender e não tem preço. Mas o comprador insistiu, Eu né? quero, Outro corretor, tá? A negociação não começou por mim, começou por outro corretor, afoito, nervoso.
com a negociação, porque não era uma negociação pequena. Não era uma geladeira, Não uma era porta, uma geladeira, né? não era uma geladeira pequena, né? Era uma geladeira Aquela- robusta. A geladeira né? americana. É, uma geladeira americana. Ficou afoito e a coisa não aconteceu. Né? O vendedor disse, não é mais de meu interesse vender. Eu disse, puxa vida, mas... E agora? Aí eu disse, vamos esperar um pouco, né? O que tiver de ser, será. Né? Eu sou uma mulher que... Nós somos, né, Daiane? Mulheres de fé, mulheres de coragem, né? Por isso estamos aqui. E eu disse, se tiver de ser, será. Passou uns dias e eu liguei para essa pessoa, O proprietário? para o comprador. Comprador. Tu ainda tem interesse em comprar o imóvel? Claro que eu tenho, mas não, lá esquece. Eu disse, se tu tiver, segunda-feira tu vem com a tua esposa, que eu vou conversar com vocês dois, aqui na Içara. Tomamos um café lá no das duas, lá no bistrô. E eu disse, vocês querem? Não, realmente querem. Consegue chegar nisso? Chegamos nisso, nesse valor. Tem carta branca para negociar? Carta branca para negociar, Simone. Eu disse, perfeito. Eu vou pedir 30 dias e vocês não vão me ligar. Porque o cliente também era afoito. Vamos assinar. Ninguém aguenta um negócio desse, sabe? É aquela Então, coisa assim, de entender o cliente. Sabe? Aí eu disse, eu quero 30 dias. Tu não vai nem lembrar que eu existo. Nem uma Combinado? mensagenzinha de Não, WhatsApp, tu nada. eu não vou te responder. 30 dias. Aí ele assim, perfeito. Combinado? Nem no Combinado. direct do Instagram. Nada, zero. Passou 2 semanas e eu disse, o dia que eu senti paz no meu coração, eu vou lá. E nessas 2 semanas eu fiquei pensando em várias estratégias de venda. Pra te chegar no Para me vendedor. chegar no vendedor. Eu peguei um bloco de notas e montei 6 propostas. 5 propostas com 6 folhas. Né? Eu tinha certeza que ela não viria em nenhuma das 5. Mas aí marquei ela assim, não quero nem falar contigo. Se é sobre isso, não vem. Eu disse, não, acho que tu tem que me dar o direito da dúvida. Não era eu, tal e tal. Não, tá, vou te receber. Fui lá, levei pra ela e disse, ó, tá aqui as propostas. Ela disse, não quero. Folha 1 não quero, folha 2 não quero, folha 3 não quero, folha 4 não quero, folha 5 não quero. Aí ela disse, tá aí essa folha em branco. Eu disse, agora eu quero que tu me diga o que tu quer. Essa é a tua. Essa é a tua. Desenha o que tu quer. Aí ela disse, tá, Mas é pra já. Aí ela pegou e disse, mas eu não tenho... Assim, não é muito do meu interesse. Eu digo, mas já foi, não foi? Foi. Bom, se foi, pode voltar. Então, daí, aí eu comecei a entender que ali existia um sentimento naquele terreno, mas daí eu entendi que também naquele sentimento, que eu podia trazer algo mais para aquele sentimento que fosse bom para ela, no sentido de que, poxa, quão feliz essa pessoa que deixou para ti ficaria ao ver aquele imóvel, né, com uma obra robusta, atendendo várias pessoas da cidade. Spoiler aqui. Então, assim, ó, isso foi muito legal, sabe? Eu vi que realmente o brilhou o olho quando eu falei no pai, sabe? Quão feliz ficaria o teu pai que deixou pra ti. Pra ti pode não valer nada, pra essa pessoa vale muito e pra ele valeu muito mais. Claro. Né? Então, assim, quão feliz ele ia ficar. Ela disse, é verdade. E dali iniciou a negociação, concluímos com sucesso. Vendeu. E nos 30 dias Nos estava lá para assinar o contrato. Nos 30 dias estávamos com o contrato assinado. Mas olha a importância de tu entender os dois lados, né? Tanto quem quer comprar e quem não quer vender, né? E daí nos 30 dias ali, num ganchinho, nos 30 dias ali que eu falei, não me liga pro cliente comprador, em 15 dias eu liguei, porque daí eu já tinha ido lá. Quando eu saí de lá, eu disse, eu quero a tua resposta e a tua palavra que tu vai vender. Não, vou vender, então vou chamar um cliente aqui no Viva Voz. Daí liguei, fulano, tô no Viva Voz, tá? Com a cliente vendedora. Ela tem um negócio pra te falar. Fala. Não, vou vender o terreno pra ti, mas não me incomoda. Foi bem essa fala dela. Bem querida. Bem querida. Eu vou vender, mas não me aperta. Por quê? Porque ela não vendeu antes, por quê? Porque pressionaram. Quem estava comprando pressionou e o corretor pressionou. O medo, o anseio da coisa acontecer, Querendo a comissão. Tu perde o time, sabe? O negócio cai, que a gente diz. O negócio caiu.
Então, assim, aí ele disse, pô, Simone, mas tu não me falou que seriam 30 dias pra tu me ligar? Eu te disse 30 dias porque eu sabia que tu ia me cobrar antes. Se eu te falasse 2 semanas. Mas, assim, no momento que eu senti paz no coração, eu fui lá e fiz a negociação e em 30 dias tu tá com a escritura assinada. Então, assim, tudo aconteceu. Então, assim, ó, quando a gente tem esse desejo de vender, e não é só o imóvel em si, sabe? É tu fazer com que ele entenda o que vai trazer de benefício para ele, para a cidade, o que tu vai passar ali, os teus netos vão ver que foi fruto teu aquilo ali. Do teu trabalho. Do teu trabalho, sabe? Que foi o teu consentimento com a venda que fez aquele projeto acontecer na tua cidade. E isso é muito legal, sabe? Mas é isso que a gente, quanto corretor, por isso que a gente é diferenciado, por isso que o nosso atendimento é diferenciado. Porque a gente traz isso, porque nós somos daqui, nós conhecemos as pessoas, né? E isso sempre vai nos favorecer. Então, eu já vou dar o gancho para vocês aqui. Vamos lá. A gente sabe que tu tem aí vendedor da veia, né? Vendas na veia e tal, Daiane também. Quem é a pessoa que inspira tudo isso? Ou quem inspirou? Quem inspirou tudo isso é meu pai. Acho não, tenho certeza, né? Esse negócio de venda é DNA. Tu acha que quem nasceu para vender, nasceu. Quem não nasceu, não nasceu. A gente até aprende. Na verdade, eu acho que todo mundo é corretor, tá? Quando é criança... Será? Quando é criança, todo mundo já trocou figurinha na escola, não trocou? Cambeia. Todo mundo trocou figurinha na escola, todo mundo fez tatuagemzinha e trocou... Vendeu avô e não trocou produto. e trocou... Sempre teve isso. Só porque não aperfeiçoou, sabe? Só que eu não. Exemplo, meu pai é o Dimas, que hoje já não está mais aqui com a gente, né? Tá no coração. Mas meu pai, ele pescava de noite para vender de dia. Meu pai vendia peixe de carroça. Muitas vezes eu vendi com ele. Sabe? E eu sempre vi nele muito mais do que vender. Porque muitas vezes eu vi pessoas vindo comprar sem dinheiro. E ainda assim nunca deixou de vender. Sabe? Mesmo ele sabendo que ele não ia receber. Vendia fiado para nunca mais receber. Mas tá tudo certo. Ele entregava, ele sabia que ele não ia receber. Mas ele ia embora feliz. Coração em paz, né? Coração em paz, porque ele sabia que aquela família estava alimentada. E às vezes tinha gente mais corajoso ainda, porque às vezes não queria 1 quilo, queria a caixa. E ele deixava. Sabendo que ele tinha uma penquinha de filho em casa para sustentar. Ele tinha um monte de filho para sustentar. Mas nunca faltou nada. Então, assim, meu pai foi uma pessoa admirável nesse sentido. Ele acordava, meu Deus, ele vendia peixe na serra. Pra tu ter noção, Fernanda, ele saía da Barra Velha e ele ia pra Serra de Carroça. Nossa. Olha quão longe é, gente. Ele voltava de madrugada. Às vezes o cavalo que trazia ele, porque ele dormia. O cavalo voltava pra casa. Então, assim, meu pai foi uma pessoa persistente. Assim como a Simone. Né? Então, então, assim, eu tenho muito dele. E eu sei que a gente não vende o imóvel por vender, a gente está aqui por um propósito. Nós estamos aqui por um propósito. Porque se eu estiver errado, vocês podem já me corrigir, mas assim, eu penso que existe aquele cliente que é o investidor, né? Que dinheiro faz dinheiro, exato, né? Mas existe aquele cliente que, assim, ele começou lá quando casou com uma casinha pequenininha, 1 quartinho ou 2, né? E a vontade de ter foi evoluindo, né? De ter um imóvel alto padrão, trabalhou por uma vida inteira e tal. Também tem esse cliente, né? Tem. Que muitas vezes mora 20, 30, 40, 50 anos, como você estava falando desse imóvel aí, né? Grande aí, né? Então é aquela coisa que, tipo assim, é história. Né? É uma vida. E às vezes o cliente acha que não tem potencial para comprar um imóvel dos sonhos. Só que às vezes a gente tem que mostrar para ele que ele tem um imóvel de valor X, que ele tem um crédito que faz ele alcançar um valor X e que ele tem um prazo que ele pode pagar que faz sim ele alcançar esse imóvel dos sonhos. Mas será que eu consigo? E a gente começa a desenhar e diz, nossa, não tá tão longe.
E eu sempre digo eu sempre falo uma coisa que assim, a gente tem que desfrutar das coisas, Exato. né? Porque o que a gente tem que dar para os filhos, vocês que são mães? Conforto. Conforto. Eu, né, vou falar de mim assim, eu tenho que formar os meus filhos na faculdade. Sim. Formou na faculdade, filho, voa. Não é assim que a gente pensa, mais ou menos, né? Isso. Acho que é mais ou menos assim, né? É. E assim, deixa casa, carro, terreno. Não. Eu tenho que viver. Aí eu pego bem o teu gancho. Às vezes não quer dar um passo de repente, tá faltando uma parte, entrar no financiamento, alguma coisa parecida, né? Pra pegar uma mega casa, mobiliar toda daquele jeitinho, o quarto que é assim. Um espacinho pra ele brincar. E fica ali, não, mas eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que guardar. Morre, não leva nada. Os filhos, sem dúvida alguma, assim, sem medo de errar. Eu te falo que tudo que a gente deixa para eles é aquilo que nunca ninguém vai tirar, que é a educação. Concordo plenamente. Né? Concordo plenamente. Quando eu falei ali no início que eu morei 2 anos da minha vida fora, foi porque o meu filho tinha um desejo e um sonho de ser médico. Manda um beijo pra ele aí. Meu filho, beijo, mãe te ama. Então, assim... aquela receitinha, aquela coisinha e tal, né, que tu sabe. Então, assim, esse desejo sempre foi muito forte no coração dele de ajudar também. Então, assim, eu ajudo as pessoas na forma de ajudar ela a realizar os sonhos dela. E ele o desejo de ajudar na questão da medicina propriamente dita. Sim, e o bem-estar. O bem-estar do ser Sim. humano, sabe? Então, assim, e eu sabia que se eu permanecesse aqui, naquele momento eu não ia conseguir realizar o sonho dele. E o sonho do filho também é o nosso. Tu embarca, né? Tu Então, embarca. assim, o que eu fiz? Eu, Simone, tirei meu saltinho alto, fui para os Estados Unidos e batalhei por 2 anos. E o que tu fazia nos Estados Unidos? Eu fazia faxina. Diariamente. Eu limpava a casa, 9 casas por dia. 9. E quando tu fala da questão das tuas origens ali, é bem legal o pessoal ficar ligado em casa. Quando a gente fala da questão das origens, e ela falou do Maurício agora que é médico, né? Doutor Maurício, né? E hoje o Maurício atende, não sei se atende ainda numa unidade da cidade de saúde, né? Atende. E eu curto lá as coisas que ele posta, gente, assim, ele recebe dúzia de ovo, ele recebe, né? Quer levar até frango vivo lá, né? Então isso... Tu conseguiu replicar para ele a essência, né? Tu não nasceu na Barra Velha, né? Tu nasceu em Criciúma, mas foi criada na Barra Velha. Exato. Né? Uma infância que, né, a gente que conhece sabe que não foi uma infância muito fácil. Não. Apesar da ninhada, tu ser a que mais teve coisas boas. Por ser a caçula. Por ser a caçula, né? Por ter uma diferença, né? É o que a tua mãe sempre diz, né? Que ela foi a filha que ela já sabia o que ela estava fazendo, né? O restante aconteceu. Então, assim, tu conseguiu replicar isso para os teus filhos. Porque tu tem um outro também que é o Matheus, né? O Matheus é formado em Direito, né? Isso. Trabalha no Fórum de Sara. Trabalha no Fórum de Sara. Manda um abraço pro Matheus aí também. Oi, Teteu, tudo bem? Beijo. A mãe te ama, filho. O Teteu tá viajando. Chique. A cara da riqueza. Então, assim, isso eles têm. O olhar humano. Todos os dois. Cada um na sua área, mas o olhar humano. Sabe? Eles têm, e é gritante isso neles. E sabe, eu vou na unidade de saúde onde meu filho trabalha e eu vejo pessoas que saem de lá, às vezes, chorando. E eu digo, meu Deus, tá chorando por quê? Aí eu pergunto, filho, o que houve? O que tu disse pra pessoa que a pessoa tá chorando? Não, mãe, ela ficou chorando porque ela veio aqui consultar, pediu vários exames, mas aí a gente começou a conversar. E eu vi que ela, na verdade, ela não precisava de exame, mãe, ela precisava conversar. Porque chorando porque queria levar o médico embora, né? E depois, sabe, mas que doutor bonitinho, a vida sorrindo. Então, assim, a educação foi primordial. E se eu precisasse fazer isso e sair do país de novo, eu faria tudo de novo, sabe? Eu sei que né, eu sou uma pessoa que sou dotada de qualidades e defeitos. Como todos, né? Como todos, né? Que aqui ninguém é perfeito. Exatamente, né? Nós temos, né? Nossos anjinhos, né? O bom e o ruim. E os ruinzinhos, né? Os meia boca. Tem, mas a gente vai sobressair aquele que a gente alimentar. Exatamente. Né? O ursinho bom e o ursinho mau. Mas aquele que tu alimentar, ele vai sobressair, né? Então, eu, Simone, e os meus filhos, a minha família, a gente alimentou sempre os bons.
E por isso que eu sei que dessa ninhada veio coisas boas e que se vier mais filhotinhos também serão bons, sabe? Porque... Mas não tem neto, não tem? Não, ainda não. Tá na luta, tá na luta. Tô aí na luta, mas deixa, Não tá massa. é no tempo deles, não adianta, né? E é isso, eu sei que eles estão fazendo, cada um deles faz o trabalho na sua área e faz bem feito. E sempre voltado o olhar para o ser humano. E dom, tá? E dom. Os dois né? têm dom. Cada um no seu segmento, cada um mas no tem seu o dom. segmento e tem Mas o dom. Né? O E nós Matheus temos, eu né? conheço. O Maurício eu não conheço, mas o Não, Matheus... o Matheus, eu digo pra ti que assim, eu sempre digo, né, que o Matheus, Muito ele centrado, né? muito centrado, ele muito, bom, eu passei por um processo de adoção, né? Inteligentíssimo. É inteligente ao extremo, ele sempre diz assim, ó, isso aqui vai dar certo, né? O Maurício, da mesma forma, Maurício, um beijo pra ele de novo. O Maurício foi o primeiro a dizer que minha filha tinha síndrome de Down. Que não tinha assim, o diagnóstico Na época ainda. ele fazia fisioterapia. Ele fazia fisioterapia na época, ele disse, Fê, eu não quero te magoar, mas ela tem síndrome de Down. Enquanto outros profissionais da área disseram que ela não tinha. Olha. Então, olha só, então é dom. Eu sempre digo que é dom. Pra tudo na vida é dom, Isso. né? Mas agora vamos passar pra Dai. Que a Vamos Dai lá. tá ali, achando que a gente... Não, só escutando. Só escutando, só escutando. Dai, quem foi a pessoa que te inspirou, assim? E que te inspira? Me inspira diariamente, Fê, a minha mãe. A Fátima do Despachante da Luz. Manda um beijo pra ela, manda um beijo pra ela. Beijo, mãe. Te amo. Minha fortaleza. Eu já ia pedir pra te resumir ela em uma palavra, É. uma frase, mas já que tu já falou... Fortaleza é uma mulher. Por que fortaleza? Porque ela é forte em tudo. Ela é forte na fé, ela é forte no amor, ela é forte como vó, ela é forte como mãe. Ela é forte. Teve algum momento da tua vida que tu disse assim, que tu, eu acho que a minha fé não alcança. Aqui nós não estamos falando de religião, tá, gente? Sim. Lógico. Que a minha fé não alcança, ou que a minha perna não alcança o outro lado. E a mãe veio e disse assim, vamos que eu tô contigo. Sempre. Ela sempre faz isso. É. E ela também faz, às vezes ela também diz, não vai. Pega na orelha, pega na orelha. Recua. Mas a mãe é assim, ela diz, filha, tu conversou com Deus? O que tu sentiu? Tu sentiu paz no teu coração? Tivesse aquele papo reto, É, porque se sim, vai, a mãe tá aqui. E se precisar, eu vou junto. Então a mãe é meu porto seguro. Em tudo. Nas minhas decisões, quando eu preciso de um colo. A mãe, é a mãe. que massa. E como que tu vê a maternidade? Porque aqui tu falou da tua mãe, né? Sim. Eu nem sabia que eram gêmeos os teus. Sim, Eu sabia que tu gêmeos. tinha 2, Sim. mas como que foi isso? Porque assim, gente, um por vez já é complexo, né? Vamos bater real aqui. Tem um por vez, mas é um ano de diferença também, né? Vamos lá. Não, tu, tipo assim, amamentando aqui. Mais ou menos isso, mas deu Como que certo. foi isso? Fê, aí eu vou voltar um pouquinho à questão da minha saúde. Eu tive um problema que eu não poderia ter filhos de maneira natural. Então, às vezes, as pessoas perguntam, mas tu tem familiar que teve gêmeos? Quem que tem gêmeos na família, Puxar né? histórico. Isso. Então, assim, na verdade, não. Na verdade, eu fiz FIV, né? A fertilização in vitro. E por isso a probabilidade de vir gêmeos era muito maior. Apesar de que, quando a gente foi fazer a fertilização lá, já, né, na maca, o Dr. Wilson, mandar um abraço pro Dr. Wilson. Dr. Wilson realizou meu sonho. Boa. E ele disse, Dai, que vamos só para 1, para 2, porque eu e meu marido, a gente tinha decidido colocar um óvulo só, né, para um embrião só, para não correr riscos. Ele disse, Dai, mas você já tem 39 anos, então, de repente, a probabilidade de não dar certo, de passar por todo esse processo novamente, vamos colocar 2, 10% de chance de vir 2. Então, tá. Então, eu falei exatamente assim, Fê, ó. Então, tá. Seja o que Deus quiser. Amém. Amém, amém. Veio os 2. Deus quis o Mateu e o Luca. E eu sou eternamente grata por isso. Então, a maternidade, pra mim, me dá forças todos os dias. E aí, como o Dia das Mães foi agora há pouco, né? Então, eu ainda falei. Eu aprendo com a minha mãe todos os dias a ser uma melhor mãe. Porque a gente sabe que não é fácil, é difícil. Mas mesmo assim, eu sei que não é tão difícil. O que eu vivo não é tão difícil quanto o que ela já passou.
Com certeza. E hoje eu tô aqui forte, criada. Rosada, bonita. A minha avó dizia isso, olha ali, ó, corada. A minha irmã também, o meu irmão. Então, assim, eu tenho ela como uma fortaleza. Tu sabes que eu lembro da tua mãe ali no despachante, gente, sempre maquiada, um beijo pra ela, sempre maquiada, sempre muito simpática, ela ia na porta receber, e ela, às vezes a gente não queria nem entrar, mas ela já ia lá e pegava na porta e já trazia, Bem e desse tava jeito. tudo certo. Exatamente. Mas voltando à maternidade de gêmeos, a personalidade dos dois é igual ou não? Não, muito diferente. Muito diferente. Nada. Um é igual. calmo e o outro... Um é calmo, o outro é mais elétrico, um é mais carinhoso, o outro é um pouco menos. Só que daí o outro gosta de estar mais junto, mesmo não sendo mais carinhoso. Então, assim, um puxou mais o Sandro. É uma mistura, uma mistura. É muito... E é legal, por quê? Porque daí tu aprende com os Complementa, né? dois. Tu aprende com os dois, a Isso, todo tempo. exatamente. E como foi chegar em casa com 2 bebês? Uma loucura. Quando eu entrei, eu disse, meu Deus, e agora? Agora eu vou ter que encarar. É o Não que eu tem o que sempre fazer. digo, que eu vivi. A maternidade ali, até os 3, 4 meses, foi muito difícil. A maternidade, quem tem gêmeos sabe, é muito difícil. Só que ao mesmo tempo te dá um crescimento, né? Tanto espiritual quanto de... Crescimento meio forçado, né? Tu vai conseguir e depois da maternidade gemelar, eu sei que eu posso tudo. Eu tenho força pra tudo, porque Boa, é sério, gente. Não Aqui, é fácil, ó, não aqui, é ó. fácil. Desse jeito. E a força também mental, porque não, menina. Aqui, ó. O desgaste é grande. Tu tem que ter um suporte bom. Porque, olha... Mas é um amor que é tudo dobrado. A gente sabe que é amor de verdade quando a gente tem filhos, né? Exato. É? Exatamente. Mas vamos lá, gente. Por que elegância? Porque somos mulheres elegantes. Olha aqui. Boa! Olha pra nós! É exatamente... A elegância, na verdade, não é só a vestimenta, né? Exato. Então, assim, não é... Concordo. Eu falei brincando ali, olha pra nós, porque somos mulheres elegantes. Mas não é só isso. A elegância não é só tu vestir uma camisa boa, Exatamente. não é a roupa. Elegância é tudo. É É o tu se olhar, né? portar, É o jeito como lidar com as pessoas, Isso, né? é tu dar um bom dia, uma boa tarde, é tu agradecer, é tu ser grato, é tu... Gentil. Enfim, a elegância vai muito além Exatamente. da estética ou da vestimenta. A elegância no atendimento, no chegar, tu sentar, tu oferecer uma água, tu perguntar se tu precisa de alguma coisa. Enfim, e é esse tipo de atendimento que a gente quer. É um atendimento personalizado, que a pessoa chegue aqui e queira ficar e queira voltar. Por isso, da elegância. Não da elegância da roupa, a elegância do ambiente, das pessoas, da fala. Eu sempre digo que esse é um grande diferencial, é o atendimento personalizado, e dentro de todas as falas que a gente fez aqui, né, existe o investidor, existe aquele que quer realizar um grande Exato. sonho, existe aquele que precisa vender por um motivo de saúde, né? Exatamente. Então, assim, são vários cenários, Isso. né? Muitas vezes aquele que vai entrar lá, né, no nosso espaço e vai querer ser ouvido, né? Também. E entrou, de repente, com uma decisão de vender e sai lá dizendo assim, não vou vender agora, Vou comprar. vou comprar. Isso. E também tá tudo certo, né? Exatamente. Porque os dois tá tudo certo, né? É isso mesmo. Nós Mas- precisamos dos dois, Dos né? dois. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês, né? A gente sabe que o espaço de vocês não inaugurou ainda, né? E como que tá os preparativos, como que tá o coração, como que vocês tiveram a certeza de dizer assim, a gente vai com tudo, né? Porque vocês estão entrando no mercado aí, no mercado que tem muito, né? Imobiliária, mas porém o negócio de vocês é muito diferenciado. Né? É muito diferenciado. Não é aquela coisa de atender 3, 4 ao mesmo tempo, é sem tempo, não é ficar 30 minutinhos atendendo um cliente, se levar 1 hora, 2 horas tá tudo certo, né? Então eu quero que vocês falem um pouquinho pra gente sobre a inauguração, como que vocês tiveram a certeza de abrir esse negócio. Fê, o que eu penso? Quando eu quis fazer essa transição de carreira da advocacia para corretagem, eu pensei que eu queria ficar sozinha, ser corretora autônoma, né? E por um tempo eu achei que era isso que eu queria. Mas aí começa a ver que, como em tudo na vida,
se tu vai com outras pessoas, se tu vai mais longe. Concordo. E a corretagem, assim como outros negócios, ele é construído com ideias, com falas, Pessoas, com né? estratégias. E isso é construído numa mesa, não Exato. sozinho. É numa mesa com 1, 2, 3. Sozinho vai falar com quem? Exatamente. E aí eu acabei então indo para uma imobiliária, fiquei lá um período e depois eu decidi que eu queria ter a minha própria imobiliária. E do nada. Mãe, esposa e agora eu vou empreender. Tá tudo certo, porque eu sou mãe de gemelar. Isso aí. E do nada, Deus mandou uma pessoa me convidar para um café. Lá no Dai. bistrô. Lá no bistrô. Foi, Dai, Merchan pro bistrô. vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Eu disse, Simone, vamos, tal. Porque como ela é corretora, a gente já tinha alguns contatos. Sim, sim. Né? Parceria, tomar um café, vamos. E aí, nesse café, a mesma situação, ela, e aí a gente resolveu casar. E nesse casamento que tá acontecendo, né, amiga? A gente... Nasceu a Elegância Conceito Imobiliário, que estamos na contagem regressiva para a inauguração. Não dá spoiler da data. Não dá spoiler da data. Não, coração a mil. A gente está bem ansiosa, porque a gente está construindo e fazendo tudo com muito carinho, pensando exatamente no nosso cliente, no cliente que já é cliente, no cliente que sei que vai virar cliente, nos amigos, na nossa equipe, fazendo tudo com muito carinho, porque a gente tem uma equipe já formada, pensando neles também, que, como eu disse, os negócios são feitos na mesa com eles, junto deles. Então, eu tenho certeza que a Elegância Conceito Imobiliário veio realmente para trazer um novo conceito de imobiliário para a região. E eu vou dar aqui só um spoiler pequenininho. Gente, eu já vi o projeto. É top. Aqui na região, tá? E eu também tenho 42 anos que moro em Sara. Eu não vi ainda, nós estamos falando de estrutura física, tá? Eu não vi uma estrutura ainda como a imobiliária delas. Gente, o projeto lindíssimo. Então aguarda aí, porque olha, vem coisa boa, novidade, um ambiente lindo, todo cheio de toque de Daiane, de Simone. Então é algo diferenciado mesmo, né? Quer chegar lá tomar um café? Tem um chocolate, tem um cappuccino, tem, é isso aí. Né? Já tô vendendo aqui, né? É isso aí. Quer trazer o seu imóvel pra nós? Vem pra cá. Quer comprar? Vem pra cá. É isso aí. Simone, fala pra gente. Tomaram um café lá no bistrô e saiu o casamento. Isso é o casamento. Na verdade, assim, né, a Daiane, como eu havia dito, né, eu não lembro de não conhecê-la, né, então essa admiração que ela disse que tem por mim, né, é bem recíproco isso, né, porque realmente a gente amiga de Instagram, né, essa questão dos gêmeos, ela curtindo aqui barrigão, né, eu sabendo da história dela, tudo isso mexe com a gente que é mãe. Né? E tu vê ela trabalhando e se dedicando, inovando, buscando. Poxa, é uma pessoa dessa que eu quero do meu lado. Né? Não pode ser uma pessoa diferente. Tem que ser uma pessoa que olha pro foco e vai. É lá que eu quero. É lá. O vento vai bater? Vai. Vai, mas nós estamos Mas não preparados. tem problema, o nosso foco é o mesmo. Já vou pegar o teu gancho aí. Como que vocês têm a visão hoje no geralzão do mercado, assim? Porque hoje se tem muito corretor, muitos corretores, certo? Mas hoje eles não, sabe? Eles não dão atendimento de tipo assim, não, mas não deu certo esse, vai esse, ou é esse, ou aquele, e tal, e tal, e tal. Como que vocês veem o mercado? Fernanda, ninguém dá o que não tem. Boa. Ninguém dá o que não tem. Se tu não sabe o que tu tá vendendo, tu nunca vai convencer o cliente. Concordo. Tá? Então, assim, o primeiro passo é saber o que tu tá vendendo. Ter conhecimento de causa. Acreditar. Exatamente, tem que acreditar que isso é um bom investimento, que esta casa vai ser muito bom para tu criar teu filho, né? Ou é o investimento propriamente dito, ou é a manutenção da tua família, ou enfim, né? Trazer esse foco para o cliente, não é convencer o cliente, porque a gente não precisa convencer ele. A gente precisa mostrar para o cliente que é um bom negócio. Porque convencer parece que fica forçado.
né? Parece que a gente tá Geralmente faz e se arrepende. a gente tá forçando uma situação quando tu diz, eu vou convencer disso. Não, a gente não vai convencer de nada. A gente vai falar por que este é um bom negócio e por que este não é um bom negócio. Então, a gente mostra as duas opções, o cliente vai fazer, né, vai pesar o que é importante para ele e define por este ou por aquele, e a gente dá assessoria até o final, até finalizar, até a escriturinha na mão e tá tudo certo. É um gancho que eu já ia trazer aqui. Como que funcionou já a questão de compra de imóvel que precisa de banco, financiamento? Como é que funciona isso? Porque eu fui lá e escolhi o imóvel. Certo. Eu vou ter que pegar um financiamento de 400 mil reais, Ok. certo? Como é que funciona o acompanhamento de vocês nesse processo? Vocês ficam comigo, eu mando explica um pouquinho pra mim. Eu comprei um imóvel, eu tinha uma parte, outra parte faltou, vamos desenhar um cenário aqui. Faltou 400 mil, eu vou pegar lá no banco tal. Tá. Aí nas partes... Não, eu só ia dizer que trazer uma situação que nós vivemos ontem com uma Ótimo. cliente, né? Um exemplo. Quando tu fala acompanhamento. Ontem nós atendemos uma cliente que gostou, ela gostou de 2 apartamentos no mesmo prédio, no mesmo complexo ali. Um fazia uma negociação de um jeito porque ele era direto com o proprietário. Já tinha um terceiro que havia comprado. A outra era com uma construtora. Já era ainda com a construtora. Entendi. O outro apartamento. Certo. Então, haviam 2 negociações, só que ela tinha um limite que ela alcançaria de financiamento, porque faltava para ela 200 e poucos mil. Ela tinha um limite, porque ela tem o salário dela, que só pode a 30%. 30%. Uhum. Então, a gente... eu gostei dos 2, prefiro esse, só porque a gente mostrou para ela que, diante do cenário financeiro dela, era melhor... Então vai além. Era melhor que ela ficasse com esse, que naquele momento as condições de parcelamento, de reforços, de juros, para ela iam ficar melhor. Então, a gente fez todo o acompanhamento, a documentação, mostramos para ela, assinamos contrato hoje, né? Já rodamos contrato hoje e ela tá super feliz porque ela sabe que ela não vai se apertar, ela vai ter o imóvel diferencial. dela. Até o outro era mais caro. O outro, Olha o detalhe. A nossa detalhe. comissão A nossa comissão ia ser maior, ia ser maior. Só porque a gente percebeu que ela era uma menina jovem que está adquirindo o primeiro imóvel dela e daqui a pouco se não dá certo, né? Então, se ela não alcançasse mais pagar aquela prestação, porque ela ia fazer direto com o proprietário, ali ele não fez uma análise, ele só queria vender, né? E ele fez uma proposta que ela achou legal. naquele primeiro Então, momento. né? se não tivesse vocês, talvez ela iria direto com o proprietário. Com certeza. Isso. Então, isso a gente frisa bastante, né? Uma Com negociação... mesmo nós estaríamos intermediando, Isso. mas a gente mostrou nas 2 negociações. Os 2 cenários, né? Que é o que hoje... Gente, aqui, a gente não tá dando nome de ninguém aqui, tá? Exato. Mas é o que hoje não é feito. É. Porque hoje o foco é comissão, quero a minha comissão, quero uma comissão maior, né? Porque até então isso não é de competência de vocês, né? Pesar se eu posso ou não posso pagar. Exato. O cliente Mas que ela- tem que saber, É né? o cliente que tem que saber. Não, mas peraí, vem cá, vamos. Fernanda, quanto é que tu ganha? Fernanda, quanto que tu pode assumir? Mas daí é o diferencial, Fernanda. Essa pessoa, né, é uma menina que está comprando o primeiro imóvel, já tem uma criança, né? Então, assim, a gente já tem o olhar de saber que novas despesas virão. É só uma questão de Pode tempo. estar tudo bem, daqui a pouco não tá. Exato. Então, assim, a gente teve esse cuidado de mostrar esses 2 cenários para ela, né? E falar para ela, olha, eu viria por aqui, neste momento. Ainda que tu tenha gostado mais desse, mas acho que neste primeiro momento, esse aqui, tu vai estar no prédio do lado. É o mesmo empreendimento, sabe? Mas vai ficar melhor para ti. Então, assim, ela entendeu, absorveu e tá super feliz. E hoje ela foi lá no apartamento e ela disse, realmente até a vista aqui é melhor, né? Olha. E aí, assim, é a um gente sabe. diferencial. E assim, ela é jovem, não tem 30 anos, não tem 25. E É bem jovem, é bem jovem. É bem É bem jovem. jovem. Eu passei faz tempo dos 25. E o financiamento dela vai durar aí 3 anos. É curto, é curtíssimo mesmo.
daqui 3 anos, quem é que ela vai procurar para comprar o novo imóvel dela? Aquela pessoa Elegância, conceito imobiliário. É isso aí. que prestou um serviço que... Vai indicar, né? Amigo, mãe, Exatamente. pai, tio e tal, e tal, e tal, e tal. Mas vamos falar um pouquinho, gente. Quando a gente fala assim, ó, imóvel de alto padrão. Eu vou deixar pra minha amiga Daiane. Fê, imóvel de alto padrão, o que tu entende por imóvel de alto padrão? Ai, tô sendo entrevistada. Não, só pra gente ter uma noção do que... Então, foi aquilo que eu tava conversando com vocês nos bastidores. É que assim, eu entendo o imóvel de alto padrão, é uma casa bonita, uma casa com um layout legal, uma casa com um móvel, um estilo legal, sabe? Eu não vou diretamente na questão da localização. Né? E também, já pegando o teu gancho, eu gosto de entrar no imóvel e me imaginar ali dentro. Sim. Por isso que eu não gosto de ninguém atrás de mim. O imóvel de alto padrão, muitas pessoas pensam isso aí, que é uma casa muito bonita. Muito grande. Muito grande. E tudo planejado, tudo móvel planejado. E de milhão, né? De milhão. Milhão. Mas não é roça de milhão, não. É milhão de dinheiro. Milhão, milhões. Fê, o alto padrão vai muito mais do que o valor em si. É um conjunto de atributos que torna aquele imóvel alto padrão. É a localização. Que foi o que eu falei que não noto. É a localização, é o acabamento, é o tipo de porcelanato, é o tipo de PVC, é o tipo de aberturas, É a laje, é a acústica. É frente mar. Abrindo com controlezinho a janela. É um bairro próximo, é um bairro onde há a estrutura, a infraestrutura que lhe entrega boas condições. Então, é mais do que só o valor. É um conjunto de atributos que realmente torna aquele imóvel alto padrão. É a beleza, é o design, é a assinatura do profissional que fez. Então tem tudo. Não pode ser o tio João. Não, até pode ser o tio João, mas o tio João que faz um bom serviço. Porque nós temos vários profissionais hoje. Que são o tio João. E que a gente sabe que naquele empreendimento, se foi o tio João que fez, ele fez um bom acabamento. Então, vamos lá, gente, ó, isso é algo que muita gente pensa como eu, tá, gente? A gente tá com os profissionais aqui pra gente já tá esclarecendo isso também, né? Então fica esperto aí. Quando a gente vê uma casa gigante, bonitona, porque agora, assim, quase que a garagem é maior do que a casa, né? É isso, garagem, que vocês falam também? Então, assim, mas de repente é lá onde o vento nem a curva fez. Eu não vou falar nenhum bairro, né, pra não me comprometer aqui, mas lá onde não passa nem a Içarense. Não é considerado uma casa de alto padrão. Ele não segue todos os atributos do alto padrão. Então, aí, a obra, se tu pensar, usou porcelanatos em grandes formatos, alto padrão. O acabamento é impecável, alto padrão. Usou esquadrias de alto padrão, mas está localizado numa região que não é alto padrão. Uma região que, de repente, como tu diz, não dá pra gente falar, mas que não tenha segurança, que não tenha postos de saúde, que não seja pavimentada. Então, deixa de ser um imóvel considerado um alto padrão. E o contrário também existe. Às vezes, tu tá numa região, num bairro nobre, tu constrói uma casa que tu olha um casão, vai lá anunciar imóvel de alto padrão. Tu entra, piso tudo torto. As paredes. Tudo sem... se derretendo. Exatamente. Tinta ruim, material ruim. Aí não tem um piso aquecido, não tem um sistema de ar linear central, não tem... aspirador central. Que são coisas que o alto padrão pede, né? Pede. Então, assim, tu tem um imóvel, uma casa bonita, num bairro bonito, mas é alto padrão? Entrega todos os atributos de alto padrão? Tem que ver isso. E também tem um grande detalhe que eu sempre digo, né, gente? Às vezes as pessoas, né? E a gente vai falar isso aqui porque é um bate-papo, uma conversa e tal. E até muita gente às vezes pensa dessa forma como eu penso, que às vezes as pessoas têm muito dinheiro, mas não têm bom gosto. Isso acontece, né, gente? Às vezes o cara vai lá, gasta uma dinheirada com a casa e fica horrorosa. Mas, tipo assim, gastou uma milha usada. Também acontece, né?
Então, os detalhes são importantes, né, Dai? Aí com relação à beleza, tem muito a ver também com o profissional de arquitetura, o que tu escolhe, porque se tu é uma pessoa que gosta mais do clássico e eu gosto mais do moderno, para mim o clássico pode ser horroroso, mas para quem gosta do clássico. Então, assim, essa questão de... Eu tenho um pouco de receio de falar porque cada pessoa tem um gosto, né? Então, exato. tem Aquilo que é gente que gosta beleza muito... para um não pode não ser pro outro, né? Então, assim, o acabamento... É igual relacionamento, né? Exato. O acabamento, os materiais usados podem até ser feios, mas se eles são bons, ele é feio para mim, mas ele continua sendo alto padrão, porque se ele é bem feito, ele atende às qualidades do mercado, ele pode ser um alto padrão. Eu posso botar um porcelanato de grandes formatos, 2x2, horrível. Mas ele é um porcelanato. Mas ele é um porcelanato de grandes formatos. Ele não perde o efeito de alto padrão. Por mais que eu olhe e não goste, não me identifique com aquela obra. Que já aconteceu, de a gente mostrar imóveis de alto padrão para o cliente, ele fala, mas não. Essa parede aqui, esse vidro aqui não ficou... Ou essa pedra. Não fechou, sabe? E aí, o que a gente faz? Levamos para outro imóvel, né? Porque assim... Então, assim, o alto padrão tem mais a ver com a qualidade... Fica a dica. É um conjunto. A qualidade da localização, a qualidade do material, o que ele te oferece. Vista mar, vista lagoa, pôr do sol. Piso aquecido. Entendeu? Janela automatizada. E daí vai, né? Closet pro casal, um aqui, outro lá. Então, eu já ia... Tamanho do imóvel, dos quartos, cômodos da casa, porque um alto padrão não pode ser tudo espremidinho, né? Tem que... alto padrão já vem de... né? Pé direito triplo, né? Mas nem duplo, já triplo, né? Que para limpar já é um trabalho. Mas o que o mercado tá buscando mais hoje? É casa na praia? É casa no centro? O que tá tendo mais procura? Depende do momento do cliente. Por isso que eu te disse, sempre tem um cliente para o imóvel. Sempre vai ter o cliente certo para o imóvel certo. E já aconteceu assim, na trajetória de vocês de repente pegar aquele imóvel X lá, esse aqui eu acho que não vai vender. E aparecer um abençoadinho de Deus e ser para ele, dentro da tua fala. Nós pegamos uma cobertura que está à venda há 9 anos, com outros corretores. Socorro! Há 9 anos essa cobertura está Ele já fez, Nunca foi habitado. Não, foi um investidor. Ele comprou e mora fora, e aquela cobertura está ali há 9 anos. Ele deu para os corretores venderem. Esses corretores, né, esses profissionais nunca venderam. Nós abrimos a imobiliária, né, estamos trabalhando juntas. A Simone entrou em contato com ele, porque é conhecida dele, e disse: ô fulano, tu tem aquele imóvel lá para vender? Eu quero vender este imóvel. Só que eu só vou vender se tu me der exclusividade, porque a gente gosta de trabalhar com a exclusividade. Fica a dica aí, então. Quer vender o teu imóvel? Exclusividade, que daí, ó... Exato. E aí ele disse, mas não, né, Simone? Tá 9 anos, 10 anos já vende. Aí se tá com 3, 4, 5 não vende, se eu deixar com vocês, vai vender? Eu já penso que só o trabalho é mais firme. E aí a Simone, me dá 30 dias. Não vem. 90 dias. Me dá 90 dias que eu vou vender a tua cobertura. A Simone chegou, peguei essa cobertura, exclusividade 90 dias. Faz 10 anos que tá à venda, a gente tem que vender. Eu disse, a gente vai vender? Faz o que a gente pegou ela? 2 semanas? Tá vendida. Então, recadinho, quer comprar uma cobertura? Não fala local. Tá vendida. Tá vendida? Tá vendida. Tá vendida. Tá vendida. Olha só, 2 semanas. E te digo, nós não abrimos ainda a imobiliária. Sem abrir imobiliária. Então, gente, olha só. Uma cobertura, né? Aí 9 anos, ninguém vendeu, na mão de vários corretores. Faz 2 semanas. 2 semanas que as meninas aqui assumiram, bate aqui no peito que eu vendo. E venderam. Exato. Olha só. Aí vem a palavra tem poder, sabe? Aí vem a fala da palavra tem poder e o esforço. O cliente certo pro imóvel certo. É isso.
Não, eu não acredito muito que hoje procuram mais casa na praia, procuram mais apartamento, procuram mais sítio. Vendeu uma cobertura de 9 anos? Tem cliente para todos os imóveis. Só que aí tu tem que sentar na mesa com a tua equipe e dizer, nós temos esse imóvel. Quem é que tu acha? Ou quem é que tu acha que pode dar a dica de quem que pode se interessar por esse imóvel? Porque acontece isso. Às vezes, Fernanda, nós não temos o cliente, né? Ou não temos o imóvel, mas a gente sabe quem poderia comprar. Mas eu não conheço nem a Daiane. Mas a gente é amigo dos amigos. Então a gente liga e diz, fulano. Como tudo, né? Hoje fulano, o relacionamento vale mais do que... Nós temos um imóvel que é próprio para aquele teu amigo lá. Nos apresenta. Fechou. Porque tem um perdido por aí procurando uma cobertura. Tu entendeu? Sabe, assim, então assim, ó, o olhar. O olhar é primordial. Eu falo pra Daiane, né, que esse é muito olhar de mãe. Porque a gente tem esse olhar, o olhar de mãe, ele faz, né, a nossa vida de mãe faz mil e umas coisas ao mesmo tempo. Meu Deus, tá fazendo café 10 mil. A gente fez o café da manhã, já tá pensando o que vai fazer na janta e ainda tem que levar o filho pra escola. Preparar o lanche, corre aqui, corre lá. Exato. E aí, pegando esse gancho, eu vou trazer para um exemplo. Fomos atender um cliente que procurava uma casa em condomínio. Tá? Ele procurava uma casa em condomínio. Ele já mora no condomínio, mas queria um condomínio mais próximo da região ali de Criciúma, por conta das escolas do filho. Aí veio a questão do filho, né? Uhum. E aí, não, vamos atender. Fui até a esse condomínio com ele, conversando. E aí eu começo a puxar, tá, mas por quê? E tal. Não, eu até tenho um imóvel lá, eu gosto disso, eu gosto de praia, eu gosto de lagoa. Eu já até aluguei uma casa lá, porque eu quero levar meu filho pra jet ski, enfim, né? Uhum. E tal. Eu disse, gente, esse cliente, eu acho que, na verdade, ele não quer essa casa. Ele não quer aqui, ele quer pra lá. Porque hoje também tá muito próximo, né? Região Lagoa aqui. Tá, muita gente, depois, pós-pandemia, optou em morar lá, porque percebeu que o trânsito, né? Hoje é muito prático. Tu tá ali em 15 minutos, tá aqui em Sara, Via Rápida te trouxe, ou Criciúma, te trouxe essa facilidade, e que às vezes a gente tinha um bloqueio, né? Eu tenho que ter uma casa aqui e uma casa lá. Uhum. Então, pós-pandemia mostrou que, na verdade, tu pode ter é o contrário, né? Tu pode ter aqui uma casa menor e morar lá. Uhum. E aí ele começou a falar e eu disse, ô fulano, como é que tá o teu tempo? Não, meu tempo, assim, eu queria te mostrar um empreendimento lá na região do Balneário Rincão. Pode ir. Não, Daiane, agora eu não posso, vou viajar, era época de final do ano. Vou viajar, mas tal dia eu retorno e eu te procuro. E com relação a essa casa eu vou dar uma pensada com a esposa e tal. Passou, mas eu peguei, mostrei pra ele todo o empreendimento do lá. Quando ele chegou de viagem, ele me mandou uma mensagem, daí eu tô de volta aqui. Lembra que tu falou que queria me apresentar? Eu e a mulher queremos ir olhar. Eu nem esperava, né? Eu disse, olha, realmente ele me... E eu levei ele lá, eles saíram de lá, compraram um imóvel. Um imóvel, o valor muito maior Olha do só, que a casa ali. O diferencial de entender o cliente. E vender um imóvel que ele não procurava, que ele disse, chegou lá e ele disse, é isso, eu quero morar aonde o meu filho cresça, acha que tá de férias todos os dias, Qualidade de vida. que eu chegue em casa para descansar e acorde com essa vista. E ele tá procurando um imóvel, que também é muito bom, num condomínio. Mas ele entendeu que ele poderia ter as duas coisas, né? Morar onde as pessoas passam férias e também morar num condomínio. Exatamente. Olha a qualidade de vida. Qualidade de vida e o diferencial de ter um atendimento personalizado. Porque tu foi ali sem ficar cronometrando o teu tempo e tu mais ouviu do que falou. Exato. E tu foi entendendo o teu cliente. Não, de fato ele não quer aqui, ele quer lá. Uhum. E ter a paciência de esperar ele ir pra viajar, férias, não sei, tal e tal, voltar e te procurar depois. Isso. Aí nós caímos na venda daquele terreno gigante ali que tu disse assim, não me liga em 30 dias, não me procura, né? Existe negociação, Fernanda, sim, né? Nessa minha trajetória aí, teve negociação que levou 3 anos. Ô, Jesus! 3 anos. E eu todo dia ali, alimentando, cuidando, né? Cuidando da parte A e da parte B,
até que a coisa aconteceu. Mas tem situações que levam, tem coisas que no final de semana tu resolve, sabe? Põe a placa na segunda, no domingo, às vezes nem placa, tu oferta o imóvel e no outro dia tu vende. Mas tem coisas que é demorado. E tu tem que ter essa paciência, essa percepção que o cliente ainda não tá pronto para comprar. Ele quer comprar, ele quer comprar. Eu tenho o desejo de comprar o teu imóvel, tu tem o desejo de me vender. Já vendo agora. Tá? Tu tem o desejo de vender para mim e eu tenho o desejo de comprar o teu imóvel. Só porque o momento não é agora. Tem esse espaço de tempo. E eu tenho que entender isso e acompanhar sem atropelar nenhuma das partes. Para que as coisas fiquem boas. Porque o negócio só é bom quando é para as duas partes. Concordo plenamente. Né? E é outro diferencial de vocês. Quando o negócio é bom para as duas partes, os dois saem felizes. E fica todo mundo feliz. Há uma grande probabilidade de novos negócios. Certeza. Né? Porque não se compra só uma vez, né? Sim. Porque quando tu vai para uma casa, tu quer mais, né? Tu quer mais e assim vai, né? É onde... Tu compra de 2 quartos, daqui a pouco tu quer de 3, daqui a pouco tu quer uma casa de quarto, daqui a pouco tu quer uma... Daqui a pouco tem os netos. Daqui a pouco tu quer um espaço gourmet, que até então não tinha, que agora tem. Mas agora eu quero uma casa de pé direito duplo, triplo, né? Então, e a coisa vai evoluindo. E aí, quando a Simone fala isso, eu lembro que eu quero a casa de pé direito duplo, eu quero a casa de 2 pisos, eu quero a casa com um monte de vidro. E aí, daqui a pouco, eu não quero mais isso, porque eu quero uma casa plana, sem vidro, pé direito baixo, porque... Exatamente assim. Entendeu? Então, o mesmo cliente que quer, daqui a pouco ele troca. Então, por isso que eu disse, sempre tem o cliente certo para a casa certa, para o imóvel certo. Sim. Porque a pessoa tem um sonho. Eu sempre dizia... Sonho é livre. Aquelas das novelas, eu lembro assim que eu tinha vontade de ter uma casa com uma escada. Ai, somos duas amigas! Somos duas! Todo mundo tem esse então, sonho, assim... né? Se fizesse assim, né? Caracol, isso, bem chique. Caracol. E aí... Então, tem aquele sonho, eu vou comprar aquela casa. Exato. Só que daí, depois que tu compra aquela casa, tu pensa assim, eu quero ter um sonho de ter uma casa plana, porque eu já tô numa idade que eu não posso mais... Me dói tudo? Me dói tudo? Então, daí, eu vou também ser a cliente que volta pra casa plana. E tem alguém que quer a casa com a escada. A casa dos sonhos. Isso. Então, sempre tem um ciclo. Cliente certo. É um ciclo. Eu quero uma casa com piscina. Exato. E eu quero. Depois tu tem, depois eu não quero mais piscina. Depois vem um cliente que diz assim, eu vou pegar essa piscina e vou fazer um quintal. Tem também. Boa. Eu vou plantar verdura ali que rende mais. Que rende mais, dá menos trabalho, Gente, nós estamos chegando na reta final do nosso bate-papo. Mas passa rápido, viu como passa rápido? Gente, como que funciona para hoje levar para vocês um imóvel para venda, né? Ou para comprar? Como é que funciona? Rapidão, assim. Tem um número de contato que a gente pode deixar aqui na tela, vocês podem mandar um recadinho, o pessoal que está nos assistindo. Como é que funciona? Eu tenho uma casa de 600 mil, mas eu quero levar lá para Elegância Conceito Imobiliário para vender. Pode? Pode. Deve. E ela, quando eu digo pode, é no sentido de que ela tem 2 opções. Ela pode levar para nós, como ela pode entrar em contato e fazer o que nós fizemos ontem. A gente vai à noite lá na casa do cliente, senta na mesa dele e a gente capta esse imóvel sem ele precisar sair de casa. A gente leva a documentação, leva a autorização de terminar, porque tem que ter um detalhe também, toda a intermediação, a gente pega a documentação para o cliente nos autorizar a fazer essa venda. Não é algo que vocês que querem um documento ali para certificar que vão receber. Não. Isso é uma regra. Isso é lei. Isso é lei. Isso é importante. Exigência do Cresci. Entendi. Ninguém pode divulgar nada que não seja autorizado pelo proprietário. Então, assim, a gente leva toda a documentação, se ele não quiser. Mas a gente está preparando um espaço muito legal, muito lindo, que a gente gostaria muito que pelo menos uma vez ele fosse lá. E aí depois sim, a gente pode ir na casa dele, né, dela, do casal, tomar aquele café. Então, independente de valor, né? Porque quando a gente fala de elegância, conceito imobiliário, o pessoal que está nos assistindo está vendo uma marca lindíssima aí no Dourado e tal. Mas de repente a minha casa aí foi avaliada em 400, 500 mil. Não, é o nicho de negócio delas. Não existe isso. Não. Porque como eu falei, Fê, nós temos uma equipe, né, de 8 corretores, mais as 2 corretoras aqui. Então, nós somos os pilares, as 2. Nós somos em 10 corretores. Cada corretor nosso trabalha uma área, trabalha um nicho específico e eu e a Simone vamos atuar nesse campo imobiliário.
Então, assim, Para realizar o sonho. os sonhos, como eu falei, essa menina que nós atendemos ontem, era um imóvel de 400 e poucos mil. Então, assim, e a mesma satisfação que eu tive de vender um imóvel de 9 milhões, é a satisfação que eu tive de vender um imóvel de 400 mil. Exato. O olhar, sabe? Então, assim, a felicidade de ver a pessoa realizando sonhos não é pelo valor. A elegância tá nisso. É pela satisfação. Tu pode ser elegante com uma pessoa milionária e tu ser elegante com uma pessoa que pode comprar um imóvel de 400 mil. Por isso elegância, porque a gente quis trazer isso para o nosso cliente. Não é a vestimenta, não é os milhões, é o sentimento. O sentimento de comprar o teu imóvel e tu dizer, nossa, eu fui valorizada, mesmo eu comprando um imóvel de 400, 300, 200, um lote de 100. Sim, e eu vou falar algo assim que o pessoal que tá em casa está assistindo, que eu conheço as duas, né? Então, tem uma que conhece a minha vida toda, até antes de eu nascer, né? E te conheço também bom, a gente tem quase a mesma idade. Aí Mesma idade. A mesma? Uhum. Então, a gente se cruzou muitas vezes e estava muitas vezes nos mesmos lugares. E algo que me desperta muito a atenção de vocês para mim, assim, que me chama muita atenção, é que, assim, a simplicidade em tudo, né? Porque se vocês forem lá na casa, de repente, desse futuro cliente, lá tiver só uma canequinha plástica para tomar um café, tá tudo certo. Uhum. Mas chega lá, tiver uma xícara, uma porcelana e tal, também tá tudo certo. Exatamente. Então, isso que é o legal. Isso é elegância, Isso. né? De gostar de gente, né? De querer participar da construção, né? De algo, porque Exatamente. é um passo de cada vez. Quando alguém quer adquirir um imóvel, né? Investidor ou não, mas sou investidor, quero investir, amadurece essa ideia, começa a caminhar e vocês estão ali junto. Ou de repente quer comprar uma casa para levar a família toda, tem que pegar o financiamento em banco, vocês vão, por aqui é o caminho, não vai por ali, Exato. porque eu acho e tal e tal. Então, é um grande diferencial de vocês, assim, sabe? De acompanhar todo o processo, do atendimento personalizado. Eu acho que Sara merece isso, né? Tem uma grande necessidade, e eu estou falando isso lá, como eu sempre digo que eu sou o final do final, né? Tem necessidade disso, porque hoje a gente vê um mercado muito não deu, tá bom, tchau, vou embora, não. Né? É entender, é saber qual a necessidade daquele cliente, não tem todo o dinheiro, mas nós vamos tentar aqui, de repente esse é o melhor banco, não é esse e tal. Então, é um diferencial que vocês têm também, né? Exato. E a gente tem muito cuidado também, Fernanda, porque às vezes, no decorrer da vida de corretagem, a gente se depara com muitas pessoas que eles têm um apego enorme pela escritura em si. Como se tu fosse levar aquela folha ali, tu vai levar o imóvel deles. O pessoal mais antigo. Mais antigo. Então, assim, a gente toma muito cuidado com isso, porque realmente existe o apego, existe o zelo. Ele comprou, foi o primeiro imóvel, e a gente tem que respeitar isso. A gente não leva o imóvel, a gente não leva os documentos originais, sabe? A gente leva cópia, ou a gente pega no cartório atualizado, mas que a gente sempre tem esse cuidado, né? Desde ali do primeiro atendimento até levar para o financiamento, se precisar, com despachante imobiliário e parceiro. A gente cuida do financiamento, tá ali junto, a gente leva para cartório, tá ali cobrando, e a gente vai lá, pega a escritura e entrega na mão do cliente. Então, assim, ele não vai passar trabalho com nada, sabe? Olha só. Ele tem a gente. Nós somos o suporte. Nós vamos fazer a venda de fato acontecer. Né? Então, assim, não vai precisar se incomodar com nada. Precisou de uma certidão atualizada? Não vai ter tempo para pegar. Não tem problema, a gente pega. Mas não mora aqui, não tem problema, a gente pega também. Isso é o atendimento personalizado. Sabe? Então, assim, é o olhar. Essa aqui é a lista que tu tem que trazer para mim de documentos. Exato. Mas isso, assim, que fique muito claro. Manda um recadinho. E que fique muito claro, né? Isso para que o pessoal da elegância, eu, a Daiane e toda a equipe, que a gente não vai fazer a acepção de pessoas que diz, a gente não vai olhar para esse cliente aqui que tem milhões e esse aqui que de repente é o Minha Casa, Minha Vida, que é o primeiro imóvel, a gente vai ter um atendimento diferente para eles, ou vai dizer que eu não tenho tempo para te atender agora, ou não. Entre em contato depois, eu entro em contato nunca mais. São pessoas. São sonhos, né? São sonhos. E não existe o sonho, ele pode ser um maior do que o outro, né? Mas quem vai definir isso é o cliente. E todos têm, né? E todos têm. Todos, né? Todos têm. Todos. Né? E alguns
Parte deles, eu e a Daiane e a equipe podemos realizar, que é a compra do imóvel. Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, o investimento. Isso a gente pode ajudar a realizar. E é isso que a gente se propõe. Por isso que é massa, assim, ó, quando procurar, né, enfim, quer adquirir um imóvel, já falar a real condição para vocês, né? Exato. Gente, eu tenho X e penso em financiar 200, enfim, e tal, tal. Isso. A real, né? Não são só flores, né? Eu Exato. sempre digo isso, né? Que o processo adianta, né? Adianta, né? E também, né, quando quer dar um imóvel, né, acreditar que a avaliação que elas fizeram é a avaliação correta, gente, porque mais vale ouvir uma verdade, né, do que pegar, não, vale lá como o exemplo que vocês deram, né? 2 milhões, 1.800.000, depois vocês avaliaram, foi para 1 milhão, e tipo assim, gente, não quer vender? Então tem que botar o preço que é justo, né? Exato. E acreditar também Exato. quando a gente falar que é um bom negócio. Porque eu sempre digo, o que parece caro hoje vai estar barato diante da valorização amanhã. Exato. Então, hoje eu não vou comprar isso porque 500 mil tá muito caro. Daí, daqui 1 ano se arrependeu. Mas agora tá 700. Pois é, 500 agora era barato, né? Teve a valorização. É. Então, quando a gente falar, tá caro, quando ele falar tá caro, olha, vai valorizar. Então, pensa Exato. bem. É porque hoje, né, Fernanda, os juros estão muito altos, Nossa! né? Estão gritando. Mas aí quem tem dinheiro, põe na aplicação. Selic tá boa, né? O jurinho tá bom. Só que assim, a pessoa acha que vai ganhar aquele juro, e ganha de fato, pela aplicação que fez. Mas o imóvel, ele continua valorizando. Saber comprar. Então, assim, tu tem que saber comprar na hora certa. Porque o imóvel também valoriza. Sabe? Então, assim, mas eu vou ganhar X, se eu colocar X, esse valor eu vou ganhar X de retorno. Mas se tu comprar o imóvel também... Gente, eu sempre digo, terra é terra. Também. Terra é terra. Meu pai já falava, quem compra terra não erra. Quem compra terra não erra, sabe? Então, assim, isso nunca vai perder. O imóvel nunca vai perder o seu valor. Jamais. O dinheiro tá no banco. Quem viveu a época... Né? Mas pois eu posso dizer que eu vivi isso, né? Não sofri porque eu ainda não mensurava isso e estava em casa com os meus pais. Mas eu sei o quanto eles sofreram. E tantas outras pessoas que morreram, né? E outros que não sofreram nada porque tinham tudo aplicado em imóveis. Imóveis, exato. Então, assim, esse olhar, ele tem que existir, sabe? Uhum. Não é tudo aplicado, não é todos os ovos numa cesta só, sabe? Né? Vou comprar só ali, porque pode não dar certo. Então, a gente diz, vai pra cá, vem aqui, vai lá, faz aqui, aplica um pouco, mas investe um pouco também, porque o rendimento é isso. Quem tem dinheiro faz dinheiro, e quem não tem, a gente ajuda a comprar igual. Da mesma forma. Faz um pedaladinho. Exatamente. Não vai, os 30 anos, 10, 15, tá tudo certo. Não vai ficar sem comprar o imóvel, né? Tendo crédito, tendo uma entrada e tendo desejo. Acho que o top 1 seria o desejo, né? O desejo, a ambição de comprar, o desejo de sair do aluguel. Porque às vezes a pessoa não se dá conta, mas ela tá pagando mais de aluguel do que ela pagaria no financiamento bancário. E o aluguel, gente, vence hoje, amanhã já tá batendo Exato. E às vezes é isso, ó. Tu vai fazer a conta, vai fazer a simulação no despachante imobiliário, o valor que tu tá pagando, que tu vai pagar de parcela, é quase igual, às vezes até menor do que tu tá pagando de locação. E tu imóvel é teu. Mas eu não vou morar na cidade por muito tempo. Gente, é um investimento. Tu vai vender, tu recupera. Mas assim, cada parcelinha que tu paga tem um pedacinho. Exato. E tem muito disso da pessoa que vem trabalhar em algumas empresas da região e que não vem para ficar a vida toda. Mas aí vai pagar aluguel, mas o aluguel tu rasga, né? Então, assim, tu comprou o imóvel, tu vai recuperar o dinheiro que tu investiu, porque o imóvel vai valorizar. E tu vai sair do aluguel. Né? Então, assim, ó, tem que ter esse olhar. Tá? Conselho que vocês podem dar para quem tá pensando em vender, comprar. Vamos lá. Quem não registra não é dono? Não. Exatamente. Exato. Isso aí é uma máxima que não muda. Só é dono. E quando a gente fala de registro é o quê? Cartório de registro de imóveis. Não é contrato de gaveta de compra e venda. São coisas diferenciadas. Um conselho que tu pode dar para as pessoas que estão pensando em adquirir um imóvel na nossa região? Enfim, vou... Por favor. Avaliar a localização.
avalia a localização, porque um dos pontos principais da valorização do imóvel hoje é a localização. Tu tá comprando sem pensar em vender, mas tu pode querer vender o dia. Isso. Boa! Isso. Então, tu já... é um imóvel da minha vida que eu... Mas pensa que amanhã tudo pode mudar. E aí, se for uma boa localização, então teu imóvel com certeza vai ter uma valorização boa. E... Madeira ou alvenaria? Depende do cliente. Aí se tu me perguntar, Simone, o que financia a alvenaria? O que valoriza mais, madeira ou alvenaria? Tu tá falando de uma... alvenaria, mas Alvenaria. Dependendo da madeira num sítio, uma casa de madeira... Madeira de tem verdade. seu charme, né? Tem um chalé na serra. Tem seu charme. Nós estamos falando de cidade, então. De madeira boa, né? A gente tá falando de produto bom, né? Aham. Tem seu charme, então... Por isso que eu digo assim, ó, Simone, Simone, eu não gosto de vender aquilo que eu não tenho, ou eu não daria de presente para a pessoa aquilo que eu não tenho, né? Se eu vou comprar um celular, eu já penso, eu vou comprar esse aqui porque daqui a pouco eu troco ele e eu vendo ele. Uhum. Então, assim, eu compro aquilo que eu posso vender. Boa. Eu compro aquilo que eu posso vender, porque hoje eu não quero vender. E aquilo que eu posso vender financiado? Também, Yes! entendeu? Isso. Então, assim, ó, eu gosto disso, eu compro, mas eu já penso, daqui a pouco eu não quero mais isso, eu vendo e deu, tá tudo bem. Aí eu Né? pego um gancho para também dar um toque em relação à documentação do imóvel. Porque tu pode ter um imóvel muito bom, que tem um valor agregado muito bom, mas a tua documentação, tu não tem um contrato, tu não tem o registro. Exato. Tu não é nem o dono. Tu não é o dono. De repente Tu tem a posse, mas não é eu. E de repente tu construiu um local onde tu não poderia construir. Então, isso tudo desvaloriza o teu imóvel. Na hora de vender, tudo bem, vale R$1 milhão, mas a documentação está incompleta. Construiu em APP. Fez o inventário? Então, não vale isso, porque tem problemas. Então, a documentação do teu imóvel também é um quesito para valorização. Outra coisa, teve outro fato, né? Um cliente nosso, um imóvel super bom. Tava em todos os... Não, super bom, assim, que a gente mostrou pro cliente, o cliente se apaixonou. Não, já fez a proposta, aquilo... Eu disse, então tá. Simone, tá vendido. Maravilha. Só que era um imóvel, assim, entrou pra gente e a gente já disse, esse cliente... Na hora. A gente já mandou pra ele. Daí ele se interessou, disse, tá, agora deixa eu fazer uma análise do imóvel também pra gente ver o que a gente tá vendendo pra esse cliente. E como eu já disse, eu trabalhei na parte ambiental, né? Sou advogada ambiental e eu sempre, pra qualquer imóvel... Aquele feeling. Eu já olhei, eu disse, gente, esse imóvel, eu vou olhar pra tirar o peso, né? Ou todos a gente olha, mas esse aqui parece que eu senti. Olhei... Daí fui lá na Fundai, né, que é o órgão ambiental aqui de Sara, e consultei se é. Então, de um imóvel que tinha 100% para ser construído, sobrou 30%. Os outros 70% não estavam mais. Não Faz era. 2 quartos e um male-male. Tinha uma nascentezinha Tinha uma básica. nascente. Então, assim, o cliente poderia ter comprado, a gente poderia ter feito contrato negociado. Ele ia saber disso no momento que ele fosse construir alguma coisa, assim, ia saber. Daqui 1 ano, talvez, 2. Mas ele E ia aí, saber. o que queria dizer? Passasse a perna nele. O corretor me vendeu? Como é que eu ia saber que isso aí tinha um app? Foi o corretor que vendeu. Mas isso é compromisso do corretor? É uma diligência que o corretor tem que ter. Eu, como advogada, já peguei uma ação assim. Um cliente que foi, me procurou e disse, Daiane, eu comprei corretor assim, 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 e eu não sabia. Então, assim, é uma diligência. Hoje, o corretor, ele tem a responsabilidade, sim, de fazer toda a diligência do imóvel. Em relação à documentação, à propriedade, a dívidas e a parte ambiental. A parte ambiental, Até porque inviabiliza Até a porque construção. se tu não tivesse visto tudo isso, ele compraria o terreno, faria escritura normal, acho, né? Uhum. Normal, pagaria IPTU, pagaria Só tudo. na hora de construir. Na hora de construir. Exato, pra nada. E quantos tem assim? E assim, ó, no momento que a gente roda o contrato, que chama, né? Vamos rodar o contrato, vamos fazer o contrato, a gente vai lá e busca todas as CNDs do comprador, todas. São certidões. Nossa, todas. Trabalhista, negativas. Desenterra até a tataravó. Mais ou menos isso. Mas também vai lá do comprador.
A gente desentra... Por quê? tudo. Porque mesmo fazendo toda essa diligência que a Simone está falando, pode ser que recaia depois alguma anotação na matrícula. Só que aí... Mas depois que faz a escritura não tem mais problema. Não, hoje em dia pode ser que... Não, hoje em dia não. Pode ser sim que recaia a anotação. E o que vai... Às vezes existe um processo. Em andamento. Isso. E só que quando tu demonstra que tu é um comprador de boa fé, porque tu, entendeu? Tu tirou todas as certidões. Eu estou totalmente resguardada com segurança jurídica, que quando eu comprei, eu não sabia que existia uma dívida. Então, aí tu consegue comprovar que tu é um terceiro de boa fé, aí tu entra com embargos de terceiros, que a gente chama, né? A parte jurídica, e tu libera o teu imóvel, porque tu não participou de nenhuma fraude. Porque tu teve toda a diligência de tirar todas as negativas e tu comprou porque o imóvel estava liberado. Então, a importância de ter, né? Alguém que faça essa diligência. Que faça, né? Porque, tipo Exato. assim, como é que eu ia imaginar que eu tinha que tirar tudo isso aí de papel? Mas o corretor tem a obrigação de saber. Mas agora fica a dica, tá? Fica a dica. Importante a gente procurar pessoas que sabem o que estão fazendo, né? É que não adianta só falar. E o documento? Tá tudo certo. Não, eu quero ver. É porque às vezes o cliente não sabe que realmente ali... Às vezes comprou o que já aconteceu, tá? Antigamente era uma lei, né? Os terrenos aqui de Sara faziam os loteamentos, era uma metragem. E a coisa foi evoluindo, a questão ambiental foi evoluindo, a metragem foi mudando. Só que o lote está lá ainda sem construir, porque ele comprou há muito tempo, ele é o loteador e isso já se passaram 20 e tantos anos, 30 anos, e agora vai vender. E tá tudo certo, a documentação tá certa, foi liberado naquele momento assim. Só que não houve a construção vai ser analisada no momento agora. Então, assim, na verdade, às vezes o vendedor tá vendendo e ele não sabe que não pode construir, entendeu? Acredito. Às vezes nem sempre ele sabe. Então, essa diligência é de quem é a responsabilidade? É do corretor. Porque quando tu faz a intermediação de venda, tu tá fazendo... Tu tem dois clientes. O que vende e o que compra. É isso aí. Então. Importante. Olha só, gente, aqui, ó. Os dois lados, né? Claro, porque muitos vão só pelo lado do comprador. Exato. O vendedor também é. Ele também é cliente. Ele também é cliente. E às vezes, assim, né? Tem um determinado... Tem vários bairros da cidade. Mas tem um aqui que é muito próximo de onde a gente está agora, que a gente sabe que passa um rio. Ai. A gente sabe que passa um rio. E do lado, tem lotes para vender. E tem placa de corretor. E vai construir o que ali? Então, Com mais cuidado. de repente ele até sabe, e de repente na hora da venda ele vai dizer, se tu quer só pra ter, tudo certo. Plantar cebola, mas ninguém vai comprar, né? E também existe o outro lado, tem que estar sempre se atualizando. Porque hoje em Sara a gente sabe que houve o diagnóstico socioambiental na região central. Sim. Então a metragem ali mudou. O que antes eram 30 metros, em algumas áreas mudou para 15, para 12,5. Então, esse cuidado, essa atualização também tem que ter do corretor. Porque às vezes tu vai vender... Olha só! Ali não... Cheio de... então assim... Detalhes às vezes, nas entrelinhas. O que antes não poderia vender, hoje pode. Entendeu? Às vezes a gente vai, tem aquele terreno, não quer vender. Não, lá é um app, não dá, porque... Não, hoje não é mais. Hoje houve o diagnóstico socioambiental, tá na zona urbana consolidada, a gente consulta e mostra. Não, agora tu pode construir, utilizar até tantos % do teu terreno. Pode vender. Só que mostrando exatamente essa... Não, então, trazendo para essa questão aí, realidade. em Balneário Rincão, gente, os prédios que estão saindo na beira-mar. Isso, antes não podia. Pois então, tudo prédio gigante ali, né? E antes não podia, né, gente? Exato. Lembra que tinha uns negocinhos à beira-mar, destruíram tudo e tal. Tá sempre mudando, né? E tem que acompanhar essa evolução, né? Aí vem também a questão do olhar do investidor, do olhar daquele que compra pensando no futuro. A gente tem um cliente que ele disse, não, a gente ofereceu um imóvel para ele, ele disse, fiquei com um imóvel lá no Rincão, porque eu tinha um terreno que na época eu paguei 350 mil, só que era um terreno muito bem localizado, a construtora se interessou nele, e hoje daquele terreno eu fiz milhões. Então, assim... Perguntou por alguns apartamentos. Entendeu? Às vezes,
Tu sabe que até me apareceu um negócio assim? Isso. Fica a dica, fica a dica. É sobre isso. Têxtil E daí, sabe o esse que eu filho. pensei, Dai? Eu pensei assim, ó, e foi justamente com essa casa. O cara queria trocar comigo por um terreno lá na beira-mar. E daí tinha um outro terreno vago e um outro terreno vago. Uhum. E daí ele assim, ó, vamos trocar e tal. Eu disse, não, eu vou trocar um terreno por uma casa. Olha eu. Tu não tem conhecimento? Isso. Eu disse, o que eu vou fazer com o terreno? É, mas Ali, às pelo menos, eu alugo pra temporada e tal. Mas às vezes esse terreno, se tu olhar a localização, de repente se ele for de esquina, ou se ele tiver potencial de ter outros terrenos do lado ou atrás, que daqui a pouco uma construtora veja aqui cabe um edifício. Tu pode ser uma felizarda que daqui a pouco. Tem uma milha usada aí, uma roça de milho. Vai ter uma cobertura beira-mar. Por exemplo. Então, Que se eu quiser vender, não vai levar 9 anos, porque eu vou dar pra vocês É vender. isso aí. Com exclusividade de 90 dias, ou 120, 180. ou 180, é isso aí. Mas pelo que elas estão falando aqui, gente, não vira nem os 90. É Exato. isso aí. Meninas, nós estamos chegando ao fim desse bate-papo, né? Gente, só lembrando, esse projeto iniciou hoje, virão outros podcasts da marca, né? E a gente vai estar aqui com convidados, construtoras, corretores, né? Clientes, né? E é isso aí. Agora eu vou abrir para as meninas. Se vocês quiserem mandar um recadinho para alguém, agradecer alguém, mandar um beijo, um abraço, fica à vontade. A câmera é de vocês. Então, tá, vou começar. A Fê falou que esse é um projeto novo, que está startando junto com a imobiliária. Quando a gente conversou com a Fê sobre, a gente vê que a Fê vai cuidar de toda a parte de publicidade da imobiliária, eu disse, e ela falou, nós temos aqui o podcast. Eu disse, Fê, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade de ter um podcast imobiliário. E startamos hoje e a gente gostaria muito de contar com vocês, de contar com os clientes, de contar com os amigos, para que acompanhem esse momento de começar o podcast, de dar o start na imobiliária e Comentar, curtir, compartilhar. tudo. Sonhar com a gente. Isso, e realizar sonhos, que é o que a gente quer fazer e o que a gente vai fazer, o de vocês e o nosso. Eu quero mandar um beijo para todos, para nossa equipe, a Bruna, o Halcia, a Elisa, a Duda, o Nestor, a Ana, a Gabi. Não esquece de ninguém. Não, nunca. E dizer que a gente é muito feliz em tê-los com a gente e que esse sonho está sendo sonhado junto de vocês e que realmente a elegância e conceito imobiliário veio para trazer um novo conceito imobiliário para a região e que estamos muito, muito, muito felizes. Bom, diante de toda essa fala, fica até difícil eu falar, né? Complementa. Gente, eu quero agradecer, Fê, obrigada por abrir esse espaço pra gente, tá? Obrigada, Daiane, por acreditar nesse sonho e... Acreditar no nosso casamento. Acreditar nesse sonho e embarcar junto, né? E a gente sabe que somos mulheres de fé e que a gente coloca o pé e espera que Deus venha e coloque o chão, a gente não tem medo disso, né? E eu sou audaciosa em falar que essa vai ser a primeira de muitas elegâncias conceitos Ih, imobiliários. Deu spoiler. Serão muitas, Amém. porque o sonho não é pequeno e a vontade de trabalhar é gigante. É isso aí. Não E deixe, 24 horas. Não deixe de nos visitar. A Abraço. Simone, até vou pegar o ganchinho só para finalizar, a Simone sempre fala, é a Simone loira, é a Simone morena, é a Daiane loira, é a Daiane morena. Porque nós somos muito parecidas, incansáveis, trabalhamos muito, mas ao mesmo tempo sabemos da importância de dar qualidade de vida para a nossa família, para os nossos filhos e para os nossos clientes. Então é tudo feito com muito amor, muito carinho e tenho certeza que será sucesso junto de vocês e junto da nossa equipe. Obrigada, minha sócia. Valeu, obrigada. Gente, meninas, obrigada pela confiança, né? E agora a gente faz parte aí dessa grande equipe, tem 10 corretores, né? E a gente vai ter o prazer de estar conhecendo aí um a um, né? Sim, Obrigada. A Nova Era atende um segmento forte em saúde, esse é o primeiro segmento imobiliário que a Nova Era está atendendo, mas a gente já se sente parte da família de vocês. Que bom. Tenho certeza do sucesso, por isso que estamos aqui, Isso porque é. o projeto que eu não acredito, eu não embarco. Que bom. Então eu acredito no sucesso de vocês, sei do potencial de cada uma de vocês, sei do sonho que vocês têm
e também da vontade de realizar o sonho das pessoas, né? Exato. Então a gente tá junto porque deve gente, e aguardem porque tá só começando, gente. A gente vai estar muito junto com elas, a gente vai estar junto na inauguração, vai ter outros podcasts, a gente vai ter um bate-papo com elas aqui, a gente vai estar conhecendo elas lá na casa delas, porque a gente quer saber tudo. Então fica ligadinho aí. Segue aqui Elegância Conceito Imobiliário, o contato está aqui. Quer marcar uma reunião, quer tomar um cafezinho, quer ouvir a opinião delas, quanto que vale, quanto que não vale. Eu não sei se vendo, não sei se compro, o que eu faço? Chama aqui que elas estão prontinhas para atender você. Gente, um grande abraço, obrigada a todos que nos acompanharam nesse podcast e fica ligadinho que virão muitas novidades. Semana que vem tá recheadíssimo de novidades, tá? Elas dando ok aqui, nós vamos com tudo. Valeu, beijo.